estará como deve ser. E, portanto, irei tentar responder às questões que me colocaram e, para isso, eu vou começar por um brevíssimo diagnóstico. Diagnóstico esse que começa com este gráfico complexo e que vão aparecendo aqui uns bonequinhos à direita que ajudarão com certeza a perceber aquilo que eu estou a dizer. A primeira seta que aparece tem a ver com o índice de envelhecimento. É claro, a professora Isabel do Carmo já o disse, o índice de envelhecimento tem aumentado muito nos últimos anos. Portanto, os dados que temos aqui são desde 1961 e, como veem, portanto, tem havido um aumento brutal do índice de envelhecimento. Portanto, o índice de envelhecimento dá-nos o número de pessoas idosas por cada 100 jovens e é assim que se tem comportado. Se olharmos para o índice de longevidade, que ao fim e ao cabo tem a ver com as pessoas que realmente muito velhas, também ele tem aumentado e agora está numa certa estabilidade. Por sua vez, temos aqui um outro indicador, que é o índice de dependência de idosos. Este índice de dependência não tem nada a ver com aquilo que a pessoa é capaz ou não de fazer. É um indicador muito curioso, que tem um nome que eu não gosto, e que tem a ver com o número de pessoas idosas sobre o número de pessoas em idade ativa. E, portanto, supostamente, de acordo com a designação deste índice, as pessoas idosas dependerão daqueles que estão em idade ativa. Para o caso isso não interessa, o que interessa perceber é que, efetivamente, se verificarmos como esta linha se tem comportado, vemos que há aqui um momento em que se cruza com uma outra linha azul, e esta outra linha azul é o índice de dependência dos jovens. Isto quer dizer o quê? Que a partir de um determinado momento, que ocorreu a alguns por volta do início deste século, o número de idosos na nossa sociedade é superior ao número de jovens. E este, sim, é um aspecto extremamente relevante. Portanto, que devemos ter em linha de conta. Eu digo já isto, que é para não me esquecer e, eventualmente, começar a ficar a ideia de que nós estamos a viver uma autêntica calamidade. Eu digo já de uma forma muito clara. Só sociedades desenvolvidas são sociedades envelhecidas. Portanto, que isto fique bem claro. O que quer dizer que nós só conseguimos ter uma sociedade envelhecida porque, efetivamente, a sociedade desenvolveu-se há uns anos a esta parte, principalmente depois da Revolução de Abril, desenvolveu-se a tal modo que permite que as pessoas cheguem idosas. Portanto, é bom que isto fique claro. E, obviamente, há aqui este outro último índice que eu vou referir, que é o índice de sustentabilidade potencial, que tem a ver, ao fim e ao cabo, com a sustentabilidade da segurança social, à qual voltarei um pouco mais à frente. Portanto, este primeiro grupo de indicadores dá-nos esta fotografia. Este outro grupo de indicadores tem a ver com a esperança de vida à nascença, e tal como dizia a professora Isabel do Carmo muito bem, nota-se aqui também um claro aumento da esperança média de vida à nascença. Houve uma atualização muito recente, aliás, de ontem, e que nos diz que, apesar da pandemia, mesmo assim, ainda não foi afetado este indicador. Portanto, continua a haver um aumento da esperança média de vida à nascença. E, além disso, um outro indicador que ajuda a explicar o envelhecimento, portanto, o primeiro é o aumento da esperança média de vida, o segundo, efetivamente, é a diminuição do número de pessoas que nascem. Portanto, ou seja, o índice de envelhecimento, sendo um índice, é o total de idosos sobre o total da população. Ora, se nascem menos jovens, o total de idosos, do ponto de vista percentual, ocupa maior espaço. E, portanto, neste sentido, o que é que nós vemos aqui? Vemos que, efetivamente, os casais, as mulheres, deixaram de ter uma média de 3 filhos e às vezes mais, 4, para, neste momento, terem um filho, e, em média, 1,5 aproximadamente, ou um pouco mais, e o que quer dizer que não há reposição de gerações. E, portanto, este é outro fator que contribui claramente para o envelhecimento. Desta conjugação de fatores resulta um saldo global negativo, ou seja, se não houver compensação destes dois fatores por movimentos migratórios, quer dizer que a população portuguesa progressivamente se vai diminuindo. E é isto também que se vê neste gráfico, e as alterações que existem neste gráfico, os picos que existem neste gráfico,
resultam de momentos na nossa história recente em que, efetivamente, o movimento migratório compensou a diminuição de nascimentos. Este grande pico que se verifica aqui nos anos 70 até cerca do ano de 78 tem a ver com o regresso das pessoas que viviam nas ex-colónias e, portanto, e por isso se nota este grande boom. Portanto, este é outro fator que ajuda a explicar. Como é que isto se distribui pelo território? Portanto, temos 3 mapas, o da esquerda de 2001, o da direita de 2019. Portanto, tem-se passado a ideia que isto é um fenómeno essencialmente do interior. E eu gostaria que ficasse claro, era um fenómeno do interior. E é cada vez mais um fenómeno global. Mas, se estes mapas fossem ampliados, verificar-se-ia que no casco velho das grandes cidades, os índices de envelhecimento são tão graves quanto nas regiões mais envelhecidas do interior. Portanto, isto não é um fenómeno exclusivo do interior. É um fenómeno de todo o território continental. Não é um fenómeno nos Açores. Os Açores, esta evolução ainda não se verificou. Portanto, a geodemografia do envelhecimento, neste momento, diz-nos que todo o país, de facto, está envelhecido. E, portanto, somos um país envelhecido, estamos a pagar por isso. Este é exatamente o exemplo que a professora Isabel do Carmo referiu há pouquinho. É um indicador extremamente importante, que é a esperança média de vida saudável aos 65. De facto, a esperança média de vida aos 65 em Portugal é idêntica à dos melhores países da Europa. A esperança média de vida saudável, como veem, é muito inferior. Ou seja, dos aproximadamente 21 anos que existe de esperança média de vida aos 65 anos, a Suécia, desses 21, vive 15,7 com saúde. Nós vivemos 7,3 com saúde. É exatamente aqui que reside um dos maiores problemas com os quais nos confrontamos, cujo primeiro grande impacto é na vida, é no bem-estar das pessoas, obviamente, cujo segundo grande impacto é na economia portuguesa. Como é evidente, é muito mais difícil, é muito mais, deixem passar a expressão que eu não gosto, é muito mais caro termos uma pessoa carregada de doenças e com dependência do que termos uma pessoa saudável. Portanto, aqui está um dos grandes problemas com os quais nos confrontamos. Eu costumo dizer que se o SNS estabelecesse como meta, durante os próximos 10 anos, diminuir em cada ano pelo menos um ano de vida não saudável, ou seja, ganhar um ano de vida saudável, isto era absolutamente fantástico. Porque, efetivamente, nós em 10 anos conseguiríamos dar um salto brutal e, de facto, isso teria um impacto profundo na vida das pessoas e não só. Mais um aspecto que a professora Isabel do Carmo já referiu, portanto, estes são, ainda faz parte deste enquadramento inicial, as 10 principais causas de morte, e tal como já disse, eu não vou explorar este assunto, temos aqui dados de 2007 e de 2017, não há grande diferença entre uns e outros, a única doença infecciosa que aparece aqui pelo meio são as infecções respiratórias, tal como já foi dito. Mas todas as restantes são doenças crónicas. E este é um aspecto extremamente importante. Este reforça o anterior, e portanto o que acrescenta é que é o que causa a maioria das mortes e incapacidade de forma combinada, portanto é igual ao anterior, só que acrescenta aqui mais alguns pormenores e mais uma vez as infecções respiratórias aparecem num lugar muito mais abaixo. Só acrescentar um pequeno pormenor ainda antes de passar a este diapositivo. É que, efetivamente, esta situação de doenças crónicas nas pessoas idosas não ocorrem de forma isolada. Nas pessoas idosas, a doença crónica nunca vem só. Por isso é que não vale a pena falar de doença crónica na pessoa idosa, porque efetivamente ela tem doenças crónicas, portanto tem multimorbilidade. E esse sim é o grande problema. E isto levanta enormes desafios, até do ponto de vista do ensino, mas não terei tempo de falar sobre isso, fica para outra oportunidade. Para além da multimorbilidade,
estas pessoas têm frequentemente associado, por algumas das razões que a professora Isabel do Carmo também já referiu, têm frequentemente associada situação de dependência. E eu aqui peço desculpa, mas vou introduzir um preciosismo e vou distinguir dependência da autonomia. Portanto, autonomia é a minha capacidade de decidir. Dependência é a minha capacidade de fazer. Portanto, grande parte destas pessoas perde a sua capacidade de fazer. Portanto, tornam-se dependentes, são incapazes, mas não perdem a sua autonomia. As que perdem a sua autonomia são normalmente as pessoas que têm, por exemplo, situações como demências e outras que tais. Essas perdem a autonomia e a dependência. Mas, de facto, aquilo que é muito frequente é multimobilidade e dependência. E, portanto, aquele gráfico que eu mostrei, que nos diz que nós temos uma diferença tão grande relativamente a outros países, tem a ver exatamente com isto, multimobilidade e dependência. Mais alguma contextualização deste fenómeno? Há um estudo extremamente interessante, que é este que aqui está referido, o Harvard Study of Adult Development, que nos diz que o fator mais importante para um envelhecimento bem-sucedido, que é um conceito muito interessante, é a nossa vida de relação. Se nós perdemos o nosso contexto relacional, nós em pouco tempo definhamos e morremos. E então eu trago isto aqui porque, de facto, o contexto sociofamiliar e comunitário está em profunda transformação. Portanto, pessoas a morar sós, pessoas a morar em locais isolados. No Alentejo, por exemplo, temos muito esse fenómeno. Pessoas a morar em aldeias praticamente desertas são cada vez mais. E pessoas a morar exclusivamente com outra pessoa da mesma idade. E, portanto, temos aqui um contexto sociofamiliar e comunitário que claramente deixou de ter o apoio de uma comunidade mais vasta e, inclusivamente, o apoio de uma família mais vasta. Porquê? Porque as famílias, neste momento, estão sujeitas a fenómenos migratórios impostos, por vezes, pelo mercado, que fazem com que haja este deslaçar dos laços familiares, passa a redundância, que efetivamente colocam aqui algumas dificuldades adicionais. O contexto socioeconómico, já tinha referido lá atrás. Há aqui um preconceito que, inclusivamente, em determinada altura, houve um político que falou dessa praga grisalha que nos está a atacar. Há aqui um preconceito que é terrível. Eu também gostaria de ser muito claro acerca disto. Não há qualquer relação, qualquer correlação entre envelhecimento e gastos em saúde. A única correlação que existe é entre envelhecimento com doença e gastos em saúde. Essa sim existe. O envelhecimento pode ocorrer se desenvolvemos um conjunto de medidas que eu a seguir falarei, em grande parte sem doença. E então não há nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Portanto, os idosos não são a nossa desgraça. Não são a causa do mal da economia, do mal do investimento, etc, etc. E este discurso definitivamente tem que mudar. De outra forma, o que nós estamos a dizer é que, de facto, os idosos são cá a mais. E isso é terrível. Sobre o contexto socioeconómico, só este último gráfico, e não falo mais de números, desta natureza. É bom que tenhamos consciência que depois de trabalharem uma vida inteira, se não houver pensões e transferências sociais, 43,4% dos idosos estarão abaixo do limiar da pobreza. Após a transferência das pensões, ainda estão 22,7% abaixo do limiar da pobreza. E após a transferência, após todas as transferências, pensões, subsídios, apoios, etc., etc., ainda mesmo assim, há 17,2% de idosos abaixo do limiar da pobreza. Abaixo do limiar da pobreza, cumpre-se o eterno ditado: quanto mais doente, mais pobre; quanto mais pobre, mais doente. Isto é um ciclo vicioso que está perfeitamente provado e que é bom que tenhamos consciência dele. Portanto, dar condições socioeconómicas às pessoas para terem uma vida digna é um direito absolutamente fundamental. E já agora, e en passant, tudo quanto me cheira à caridadezinha é degradante do ponto de vista da dignidade das pessoas. E isso é bom que fique muito claro. Em síntese, Portugal tem muitas pessoas idosas e tem uma elevada carga
de pessoas com multimobilidade e dependência. E este sim, esta segunda parte, é um problema. E então, perguntam-me vocês, e que resposta existem? Que respostas existem? Os cuidados sociais têm, do ponto de vista de respostas, se quiserem, organizacionais, estruturais, têm estas respostas todas. Vamos chamá-los pelos nomes. Serviços de apoio domiciliar existem. Centros de convívio também. Centros de dia também. Centros de noite não existem. Acolhimento familiar para pessoas idosas e adultas com deficiência, residualmente. Provavelmente contar-se-ão pelos dedos de uma mão em todo o país. E estruturas residenciais para pessoas idosas existem. Portanto, isto que tudo que parece muito, não é tanto assim. Deste conjunto, destacam-se as estruturas residenciais para pessoas idosas, vulgo lares, e o serviço de apoio domiciliário. O serviço de apoio domiciliário fornecem serviços de higiene da casa, fornecimento de alimentação, higiene da roupa e, por vezes, em alguns casos, higiene pessoal. Não fornecem mais nenhum tipo de serviço. É só isto. Portanto, estas são as respostas organizacionais. Depois, para além disto, e dizem estas respostas que dão apoio nas atividades instrumentais e nas atividades básicas de vida. Isto é o que diz a Carta Social. Muito bem, então, e como é que dão apoio? Dão apoio desta forma. Para cada 40 utentes com grau moderado de dependência, ou seja, parcialmente dependente, têm lá um enfermeiro. Para cada 20 utentes com dependência total, isto é, acamado, podem ter 2 enfermeiros. Portanto, desculpem, têm um enfermeiro para 40. Neste caso, tem um enfermeiro para 20. Peço desculpa que estava a ler isto mal. E, portanto, é bom que fique claro que, com certeza, não passa pela cabeça de ninguém que uma pessoa sozinha não consegue lidar com 20 pessoas, não consegue prestar cuidados a 20 pessoas dependentes. Isto não é humanamente possível. Isto não existe. Mas estas pessoas estão dependentes no autocuidado. O autocuidado é uma dimensão estrutural dos cuidados. Aliás, o autocuidado devia ser uma dimensão estrutural do SNS. Porquê? Porque as pessoas têm mais medo de passarem a ser incapazes de cuidar delas próprias do que têm medo de ter uma doença crónica, desde que a doença crónica não afeta a capacidade de cuidado delas próprias. Isto é muito curioso. São dados empíricos. Isto é a investigação que nos diz. Portanto, o autocuidado é estrutural. E sendo estrutural, tem que ter profissionais à altura para fazer com que aquela pessoa recupere a sua capacidade de cuidar dela própria ou, se isso não for possível, para que tenha o conforto e a qualidade de vida que a sua situação exige e a que tem direito. Portanto, nestas condições isso não é possível. Este era o panorama que tínhamos em 2018, portanto, aparentemente temos 274 mil lugares e poderão perguntar-me 274 mil lugares e quais são as necessidades? Pois ninguém sabe. Nunca até hoje foi feito um levantamento nacional da quantidade de pessoas que existe neste país com dependência e com que tipo de dependência. Com tal, nós não sabemos se efetivamente os 274 mil lugares chegam, se não chegam, se são poucos, se temos que construir muito mais ou se não precisamos de construir. Eu dou-vos um número, porque obviamente tenho trabalhado estes números e eu diria que não chegam, porque há muitas mais pessoas a precisar de respostas, não necessariamente respostas de internamento. Voltarei a isso. Então, e que respostas pecuniárias é que existem para estas pessoas? Olha, esta é uma tela cheia de respostas pecuniárias e tenho outra. 2 telas cheias de respostas pecuniárias. Agora respondam-me, agora sou a fazer perguntas, respondam-me se souberem. Naturalmente compreenderão que, efetivamente, uma pessoa dependente não tem muita capacidade para saber, para conhecer estas respostas todas, pelas mais diversas razões, ainda por cima, sabendo nós que a nossa população, parte da nossa população idosa tem problemas de literacia, terão muita dificuldade em saber que existem estas respostas todas e quais é que se aplicam a si. Então, o que é que eu preconizo? Uma coisa muito simples. Um gabinete que, para cada pessoa em situação de necessidade, faça o estudo de quais são as prestações a que aquela pessoa faça o estudo proativo, um gabinete público,
faça o estudo proativo de quais são as prestações a que aquela pessoa tem direito, sem ela ter que andar à procura. Porque, de outra forma, encontraremos muitas pessoas que têm direito a vários tipos de pensões e de complementos e que só não as têm porque não são capazes de as procurar, porque não têm ninguém que faça isso por eles. E isto é um problema muito, muito delicado. Continuando, então e os cuidados de saúde, que respostas dão? Apenas este exemplo. Estes são os cuidados de saúde que nós temos. Cuidados de saúde primários, hospitais, continuados, saúde pública, e eu incluo aqui as respostas sociais, intencionalmente. E porquê é que estão com esta forma? Exatamente porque é assim que funcionam. Ou seja, funcionam em silos, não comunicam uns com os outros. E ao não comunicar uns com os outros, colocam o ónus da procura daquilo que precisa em quem precisa. Ora, como quem precisa está dependente e tem baixa literacia, está votado a andar empurrado de Judas para Pilatos, sem saber procurar e sem encontrar frequentemente aquilo que precisa. Portanto, esta forma de organização dos cuidados de saúde foi muito eficaz num determinado momento, porque no momento em que o SNS foi criado, nós tínhamos essencialmente doenças agudas. Agora que nós temos que lidar com uma nova realidade completamente diferente, o SNS ainda não se adaptou para esta nova situação. E este é outra dimensão do problema. Depois eu discriminaria aqui sucessivamente as diversas razões, eu dou só exemplos pontuais. Por exemplo, nós somos o país da Europa que tem mais casos de urgência por ano. Temos 6.400.000 visitas à urgência por ano. Obviamente que 40% destas situações não deviam lá ir nunca. Então, e a culpa é das pessoas que vão lá indevidamente? A culpa é, efetivamente, do modelo que temos e do modelo organizacional, que as pessoas, não encontrando uma resposta melhor, dirigem-se à porta que está sempre aberta. E, de facto, isso é um problema. Porquê? Porque uma ida à urgência, frequentemente, não só não resolve o problema de grande parte das pessoas, uma vez que grande parte daquela situação quer um acompanhamento de continuidade e não uma intervenção pontual, como ainda pode agravar, porque um tempo de espera deitado numa maca de várias horas, numa espera no serviço de urgência, pode gerar feridas, pode gerar úlceras de pressão. Portanto, eu podia agora explorar cada um destes diapositivos e verificarmos que tipo de limitações é que existem em cada uma destas respostas. Por exemplo, nos cuidados continuados, que foi a área que eu estive a coordenar. Tem limitações? Tem. Mas antes de falar das limitações, deixem-me dar um exemplo muito recente que é muito curioso. Toda a gente ouviu falar do famoso caso de Reguengos, que tem tanto por explicar, que tem tanta falsa informação por aí a circular. No caso de Reguengos, no mesmo edifício, quando entramos à porta, temos de um lado um lar de terceira idade, uma ERPI, e do outro lado uma unidade de cuidados continuados. Do lado da ERPI, 100% de infectados. Do lado da unidade de cuidados continuados, 0% de infectados. É bom que as pessoas pensem nisto. Portanto, a resposta de cuidados continuados é uma resposta de elevada qualidade, porque tem um modelo de serviço público, ainda que na maioria das situações seja contratualizado depois ao terceiro setor e ao setor privado, tem um modelo de serviço público acompanhado pelos serviços públicos que faz toda a diferença. No outro, não. Mas tem limitações mesmo assim os cuidados continuados? Tem. Porque, efetivamente, não há nenhuma continuidade da rede de cuidados continuados para a rede social. Nenhuma. Zero. E como não há continuidade, coloca-se um problema muito grande de continuidade de cuidados a esse nível. Portanto, eu diria que no modelo organizacional que nós temos dos cuidados de saúde, temos graves problemas para sermos capazes de responder adequadamente a uma população idosa. Eu depois poderia também falar, também aqui, no modelo de formação que temos para os profissionais de saúde, temos problemas. Porquê? Porque, efetivamente, os modelos de formação, eu diria que pouco mudaram em função desta grande revolução epidemiológica. E pouco mudaram, quer do ponto de vista do modo como se ensinam, por exemplo,
as doenças. Ora, se eu digo que uma pessoa não tem uma doença, mas tem um grupo de doenças, quer dizer que um grupo de doenças de uma determinada pessoa constitui-se como uma nova entidade nosológica. Exige uma compreensão integrada e não uma compreensão por somatório. Isto ainda não se repercute nos planos de estudos das diversas formações e é um problema. Por outro lado, os profissionais têm que aprender a trabalhar em equipa nos bancos da escola e continua sem acontecer isso. E este é também um problema. Desafios. Rapidamente para me calar. Este é o primeiro vetor de desafio. Ou nós começamos lá muito atrás. Começamos lá quando ainda nem sequer pensamos que um dia podemos ser velhos. A preparar a velhice, ou então quando chegamos a velhos. Nunca é tarde para começar, mas pode ser tarde para fazer com que esta linha azul que está cá no topo não tenha um declive tão acentuado quanto esta outra linha mais, com uma cor mais vermelha, que está em declive mais acentuado. Ou seja, de facto, nós temos capacidade, nós enquanto cidadãos, primeiro que tudo, e se os nossos serviços de saúde e sociais estiverem devidamente organizados, temos capacidade para ter uma velhice em muito melhores condições do que aquela que os nossos idosos atuais estão a ter. E dessa forma, nós conseguimos ter mais anos de vida saudável. Só en passant dizer que foi construído com muita dificuldade e com um trabalho muito sério durante o tempo que eu estive no Ministério, uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável. Construído em diálogo nacional, com diversos atores sociais, pronto para ser publicado. Foi metido numa gaveta e não sei onde está. Também não sei porque é que foi metido na gaveta, mas é pena que, depois de ter dado tanto trabalho, tenha ficado metido numa gaveta. E foi, o trabalho resultou de uma proposta minha, eu participei no grupo, mas foi liderado esse grupo por uma pessoa que eu propus, foi o professor Pereira Miguel, e que fez um trabalho excelente. Ficou metido numa gaveta. Outro desafio é o desafio da integração de cuidados. Não podemos continuar a colocar nas pessoas que precisam de cuidados o ónus de irem ao médico e ao enfermeiro e ao fisioterapeuta e cada um fazer as mesmas perguntas e explicar a mesma coisa e eventualmente até entrar em contradição em alguns casos. Isto não pode continuar a acontecer. Efetivamente, eu, enquanto cidadão, o que espero é que haja uma resposta integrada. A resposta integrada é de cuidados de saúde e sociais, não é só de cuidados de saúde. E dir-me-ão, então isso tem que começar pelo Ministério. Eu diria, se estamos à espera que comece pelo Ministério, é melhor esperarmos sentados, porque não vai acontecer. Então aquilo que eu proponho, e aliás, de acordo com várias propostas que existem a este nível, é que ela comece pela base. Que ela comece pela base. Que os profissionais se desafiem nos contextos de vida real, nos contextos clínicos de vida real, as USIFs com o hospital da sua região, as USIFs umas com as outras, que se entendam no sentido de criarem percursos de cuidados que integrem as respostas. E, portanto, este modelo de integração de cuidados não tem que depender do Ministério, nem sequer deve começar por aí, porque senão nunca irá acontecer. Para além da integração de cuidados, a continuidade de cuidados está-lhe subjacente. E a continuidade de cuidados é o quê? É eu garantir que uma pessoa que precisa de cuidados, ela tê-los-á em continuidade. Eles não falharão em nenhum momento, independentemente do momento, do sítio onde ela estiver. Portanto, esta continuidade é aquela que me diz que, no momento em que eu estiver internado no hospital e tiver alta, mas ainda continuar a precisar de cuidados, eu tenho para onde ir. E quando deixar de precisar desse tipo de cuidados e continuar a precisar de outros, eu continuo a ter para onde ir. Portanto, este padrão, este percurso de cuidados tem que ser desenhado. Tem que ser desenhado, nomeadamente para pessoas com multimobilidade e dependência, que neste momento não existe. Provavelmente este termo, esta expressão não vos é muito querida, que é cuidados baseados no valor. Não estou a falar de dinheiro. Estou a falar que temos que claramente ter instrumentos que nos ajudem a perceber quanto é que ganhamos do ponto de vista de funcionalidade com as intervenções que fazemos.
Foi introduzido durante o tempo que eu estive no Ministério a avaliação através da classificação internacional da funcionalidade. Ainda não é um hábito nos cuidados de saúde. Nós precisamos saber com que funcionalidade as pessoas entraram, que cuidados é que foram prestados e com que funcionalidade é que saíram, ou seja, qual foi a efetividade dos cuidados prestados. Isto tem que fazer parte do nosso léxico. Outro conceito extremamente importante, o cuidar em casa. Estão a surgir por todo lado propostas de cuidados em casa. É o internamento, a hospitalização domiciliar, são os cuidados em casa, os cuidados continuados. Toda a gente fala em cuidados em casa. Todavia, não há verdadeiramente uma continuidade entre estes projetos e o que acontece é que, por norma, os projetos que estão a aparecer mantêm alguns, não estou a dizer que não são bons, são muito bons, mas mantêm os mesmos erros de falta de integração e de continuidade que já existiam e que não resolvem. Portanto, o cuidar em casa, o qual eu me tenho dedicado muitos anos da minha vida a teorizar sobre isto, precisa, efetivamente, de uma perspectiva integrada, para que, enquanto a pessoa puder estar na sua casa, esteja na sua casa. E enquanto puder estar na sua casa com segurança, esteja na sua casa. Porquê? Porque temos demonstrado que é possível a pessoa permanecer em sua casa até um determinado limiar e que é mais barato, em grande parte dessas situações, a pessoa estar na sua casa do que estar em qualquer tipo de internamento. E, para além de ser mais barato, é infinitamente mais cómodo para a pessoa. Não vou detalhar este modelo, como é evidente, vou falar-vos de um instrumento desenvolvido por nós, o Plano Individual de Cuidados, existe há muito tempo. Nós reconceptualizámo-lo e transformámo-lo, estamos a transformá-lo, está neste momento em fase de prova de conceito. Estamos a transformá-lo num instrumento de integração e continuidade de cuidados. Portanto, este Plano Individual de Cuidados não é de nenhuma profissão, é do utente e obriga, deixem passar a expressão, todos os profissionais, mas também o próprio utente, a planear para uma determinada condição de saúde e permite a todos os profissionais, independentemente, e a todos os profissionais e a todos os cuidadores, independentemente do sítio onde a pessoa dependente está, ter acesso a esse planeamento. E, portanto, garante, por um lado, a integração e, por outro lado, a continuidade. E esse planeamento pode ser feito de acordo com a mais recente evidência científica, porque existem bibliotecas que nos permitem, inclusivamente, introduzir aqui, através de inteligência artificial, permitem-nos introduzir aqui alguns elementos que facilitam todo este processo. Também não vou ter tempo de vos explicar isto em detalhe, como é evidente, só uma última questão que pode ser uma tremenda ajuda neste processo de integração, continuidade e domiciliação de cuidados, que é a integração de tecnologias de informação e comunicação. Todavia, duas chamadas de atenção antes de me calar. A primeira é, não vale a pena sermos arrastados pela invasão de novos dispositivos diária que aparece. É exatamente ao contrário. Nós temos que definir qual é o modelo de cuidados que queremos e depois irmos buscar a tecnologia que efetivamente contribuem para esse modelo de cuidados. Porque, caso contrário, nós vamos ser arrastados, totalmente arrastados, pelas forças do mercado que nos vão impor tecnologias as mais diversas e que grande parte delas não adiantam literalmente nada. Agora, pelos exemplos que nós temos desenvolvido, pelas experiências que nós temos feito, a tecnologia devidamente usada pode permitir que pessoas, mesmo com baixa literacia, possam usufruir dela e permanecer nas suas casas com segurança e qualidade de vida por muito mais tempo. Portanto, esta revolução tecnológica pode ser de enorme utilidade para tudo isto. Obviamente que temos que falar do impacto de tudo isto na formação, porque, efetivamente, era um impacto que já se antecipava em 2010. De 2010 para cá não aconteceu nada, principalmente
ou aconteceu muito pouco, para não ser injusto, principalmente no nosso país, no que diz respeito à formação na área da saúde e social, e este é um assunto que também precisa ser falado. Termino com uma fotografia, este é um dos meus hobbies, uma fotografia que tem aqui pretende ter uma dimensão simbólica, é que efetivamente, apesar de, se olharmos na curta distância, parece que a estrada já está toda feitinha e plana, não está, de todo, não está. E também não podemos ficar à espera que outros façam por nós. Portanto, pela parte que me diz respeito, a expressão que eu costumo usar é muito clara. Eu sou investigador, essencialmente sou investigador, e enquanto investigador, obviamente, uso o rigor que a investigação impõe. Mas depois falta a outra dimensão, e a outra dimensão é a intervenção social. E enquanto intervenção social, efetivamente, eu sou comprometido. Portanto, se enquanto investigador eu sou neutro, isento, se quiserem, enquanto alguém que faz intervenção social sou comprometido. E preocupa-me particularmente as situações das pessoas que neste momento não têm voz. E posso-vos dizer que pelos nossos números há um grande número de pessoas que estão em casa a serem cuidados por alguém da sua idade e que não têm, portanto, totalmente dependentes e que não têm acesso a grande parte dos serviços que nós temos neste país e que só vão a esses serviços quando há qualquer agudização tão grave que têm que ir lá ao INEM buscá-los para o levar ao serviço de urgência. Agora, acesso a tudo o resto não têm. E isso sim é um problema muito delicado e essas pessoas precisam de ter voz e são aquelas que mais precisam de ter voz e aquelas que mais precisam deste tipo de cuidados. Desculpem se vos consumi demasiado tempo, mas também me entusiasmo quando começo a falar destas coisas. Obrigado pela vossa atenção e desculpem o excesso de tempo.